Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E continuando a nossa sequência, eu propus um tema para o programa Caminho Existencial Cuidar, e estou fazendo vários programas de modo que se possa entender a própria existência e o cuidar dentro de um contexto de onde nós vivemos, o que nós somos. Ultimamente a questão do cuidar, e fala-se muito em prevenir, que eu prefiro a palavra cuidar, já expliquei porquê, mas não se tem exatamente consciência do que significa isso. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E o começo disso, naturalmente, seria mostrar o que nós, na verdade, somos, né? Nós já deixamos claro, explicamos bem, mostramos para vocês que tudo é energia, tanto nós como tudo que está à nossa volta, né, a nível de Terra, a nível de galáxia, a nível de planeta, de galáxia, de cósmico, tudo é energia, e somos tudo isso é da mesma energia, né? E isso é uma coisa que eu estou repetindo novamente, que parece assim uma repetição, mas não temos essa consciência clara, essa é a verdade, porque quando se fala em energia, ou quando se fala em emoção, esses conteúdos que não são visíveis, né? Você vê, inclusive, muitas vezes a falar, essa doença tem muito de emocional. Não existe isso. Tudo tem a ver com energia, com emocional. Não existe uma coisa que surja no nosso corpo sem mais nem porquê. Tudo tem a sua origem. A sua origem é no que nós somos, que é a energia, né? E temos pouca clareza sobre isso. Por isso eu estou tentando mostrar com bastante clareza esses conceitos que eu estou passando para vocês agora, né? Que todo o universo é feito de um processo de construção e desconstrução. Energia vira matéria, matéria vira energia. Isso ficou bem claro cientificamente falando, né? Quem inaugurou essa visão científica de uma coisa que já sempre foi assim, mas quem inaugurou essa visão científica foi exatamente Albert Einstein, quando surgiu com a fórmula dele, E igual a mc². A partir daí surgiu a relatividade, depois a mecânica quântica, e a física quântica trouxe a explicação para muitas coisas que os próprios sastras, os documentos antigos, até na própria Bíblia, né? Se você começa a compreender as coisas, a perceber as coisas como funcionam, você percebe que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Apenas a interpretação é que não tinha sido feito de acordo com as nossas crenças. Essa é a verdade, né? Mas na verdade é exatamente daquela forma. Bom, nós chegamos até o chakra já, né? Nós estamos no 5º programa dessa série, chegamos até os chakras. E vamos fazer essa passagem, hoje terminar os chakras e fazer essa passagem para o nosso campo áurico, né? Como é que a nossa energia, como é que ela funciona à nossa volta, né? Como é que ela muda e como é que ela interage com a energia do outro. Todo o nosso processo de existência é uma interação constante da minha energia com a energia do outro, né? O outro, na verdade, é a minha grande provação, né? Através do outro, eu tenho a possibilidade de me compreender, de me enxergar, né? O outro, muitas vezes, é colocado de uma forma invertida, né? Na verdade, não é o outro que depende de mim, sou eu que dependo do outro. E tudo que eu faço para o outro, achando que ele está dependendo de mim, na verdade, é a minha forma, né, de exercitar essa dependência que eu tenho do outro. Gente, vamos continuar à frente, que aí vocês vão entender melhor isso que eu tô falando. Bom,
Nós começamos a falar dos chakras, né? Fomos até o 4º chakra. Falamos, antes de começar a falar nos chakras, da existência das cores, né? A imagem 1, né, já do que eu estava falando, eu até me perdi um pouco, a imagem 1 fala exatamente dessa questão dos chakras e os canais de energia. Eu já passei, mas eu estou repetindo para vocês perceberem como é que o nosso corpo funciona. Não são só os chakras foi por onde eu comecei, mas existem muitos canais de energia, bilhões de canais de energia. Existem os principais e os secundários, né? Assim como a nível de chakras também, vem a imagem 2, nós temos, eu já expliquei para vocês, os secundários e os principais. Nós estamos falando sobre os chakras principais, que são esses 7 que aparecem aí, né? Que eles fazem parte desse movimento, desse fluxo que existe de matéria, energia, de onda, partícula, né? Que é como funcionam os fótons, os elétricos. Isso a física já provou e aí permite que a gente consiga compreender melhor como é esse processo nosso realmente, né? Essa transformação do que é energia em nós e como essa energia se materializa em nosso corpo, que pode ser através de uma doença, que pode ser numa doença, né? Bom, explicamos que os chakras não são simplesmente um conceito energético solto, mas que eles têm a sua contraparte física, né? Falamos da associação deles com os plexos. Bom, uma coisa que eu não falei no último programa, mas eu queria falar, eu falei das cores e falei que cada chakra, né, é como se fosse um vórtice turbilhante com vários vórtices menores dentro, vários cones melhores dentro, espiralados, e cada um tem a sua vibração. Essa vibração vai emanar uma cor, né? Mas aí eu queria mostrar para vocês, eu trouxe hoje a imagem de um cone de energia para vocês. Eu falei já em um programa passado, mostrei cones com problemas de doença, mas agora eu queria a imagem 3, vocês vão ver como é um cone de um chakra adulto, né? Funcionando bem, né? A forma é mais ou menos essa que está aí. Aqueles outros que eu mostrei foi quando havia patologias, quando havia doenças, então um vórtice desprende ou fica dilacerado, vários problemas que podem surgir. Cada vez que nós temos um problema no nosso corpo, uma doença, significa que um ou mais vórtices desses estão funcionando, não estão funcionando como deveria, né? Estão em desequilíbrio, estão desajustados. Bom, nós falamos que as cores, né, um fator interessante é que as cores dos chakras, eles são similares às cores do arco-íris, né? Tem a imagem 4 que mostra as cores dos chakras, que começa pelo vermelho, o primeiro chakra, depois o abóbora, o amarelo, o verde, o azul. O 6º chakra, ele é do anil, ao índigo, né? E o último chakra, dependendo do estado da pessoa, ele pode ser do lilás ao branco, né? Ele pode alcançar branco. Bom, falamos também dessa questão que apareceu aí, que os 2 chakras, o primeiro e o último, o primeiro faz a ligação com a terra e o último faz a ligação com o céu, né? Com a mente divina. E o primeiro com a mãe terra, que é a matéria. E esse circuito vai atravessar o nosso corpo e todos os outros 5 chakras vão ter os correspondentes na frente, na parte da frente e na parte de trás do corpo. Os vórtices que trabalham atrás, eles vão coordenar os centros de vontade. E os que trabalham na frente vão trabalhar os centros de sentimento. Bom, vamos agora passar rapidamente a imagem do primeiro chakra que nós passamos, do vórtice, é a imagem 6. Esse foi o primeiro, com 4 pétalas, tá? O segundo, com 10 pétalas, é o chakra umbilical, tá? O terceiro, o chakra solar, tem 6 pétalas. E o quarto, o chakra cardíaco, tem 12 pétalas. Então, eu falei para vocês de como esses chakras
como esse chakra aí, que foi o último que a gente falou, cardíaco, ele é como se fosse a ponte entre a parte física, os chakras que comandam a parte física do nosso corpo, e os 3 chakras de cima, que comandam a parte espiritual do nosso corpo, né? Então, esse chakra cardíaco é exatamente a ponte, né? Sempre que se vai fazer um trabalho e eu vou falar nisso para vocês depois, como trabalhar, exercícios, né? Até a própria meditação em cima de um chakra só, pensando na sua cor, é uma forma eficiente de você conseguir fazer com que eles entrem em equilíbrio. Se você tiver uma doença, fazer esse tipo de trabalho vai fazer com que eles se fortaleçam, se equilibram e automaticamente o seu corpo vai começar a expulsar aquela doença que está em você. Esse chakra, na verdade, como ele é a ponte, ele deve ser sempre o primeiro a ser trabalhado, porque é muito complicado você começar a trabalhar do primeiro, você desenvolver o primeiro chakra, e quando a energia se desprende e começa a fazer o seu processo ascendente, ela chega nessa região e não tem como passar para fazer o trabalho com os chakras de cima conjuntamente. E isso gera um problema grave, porque você desenvolve extremamente a sua parte material, né? E não permite o contato necessário com a parte espiritual, né? Você fica, num certo sentido, assim, extremamente animalesco. Seria mais ou menos isso, falando de uma forma bem simples, né? Bom, vamos passar para o outro chakra, então, que é o chakra laríngeo. É o chakra que fica na região da garganta. Ele é um chakra que tem a ver, eu falei para vocês dos 3 primeiros, eu vivo o primeiro, eu sinto o segundo, eu quero o terceiro, e o quarto, que é aquele que seria a ponte, o cardíaco, seria eu amo. Esse, na verdade, ele fica nessa região e eu falo. Eu falo no sentido não só da fala, mas também no sentido, aquele azulzinho que está lá, mas no sentido da comunicação, né? Ele fica na garganta, azul, e ele tem a ver, como eu falei, com a comunicação, no sentido vamos dizer, da verdade e da mentira, né? Essa verdade e a mentira não precisa ser só em relação ao outro, mas em relação a si mesmo. Sempre que eu minto para o outro, eu não estou mentindo para o outro, eu estou mentindo para mim mesma, essa é a verdade. Porque muitas vezes você conta uma mentira e cria um processo em você mesmo tão ilusório que aquela mentira de repente passa até a ser verdade, você acaba se convencendo daquilo, né? E normalmente, sempre que eu minto para o outro, eu estou satisfazendo uma necessidade minha, ou por vergonha, ou por medo, por vários motivos. Mas, na verdade, tem sempre alguma coisa por trás com a qual eu não estou conseguindo lidar. A mentira é que nem, eu costumo dizer que é que nem o roubar. Não existe você roubar pouco ou roubar muito. Se você rouba, você é ladrão, né? Não importa a quantidade, o volume, não, a energia do roubo ela é a mesma. Ela não vai ter mais peso ou menos peso, mesmo porque fótons não tem massa de repouso, né? Então, a energia é a mesma. E nesse caso também a mentira é a mesma coisa, não tem uma mentira maior ou uma mentira menor. Mentira é mentira e a energia da mentira vai estar presente ali. E eu percebo, né, que é muito um hábito, em muitas coisas você desenvolve um hábito. Normalmente isso pode vir, né, não obrigatoriamente, mas uma das possibilidades é vir na criação. É aquela família que cria os filhos dizendo para não mentir, para não isso, fazendo a teoria do que seria o correto, mas na prática o que a criança vê é a mãe mentindo o tempo todo, é o pai e a mãe falando uma coisa entre eles e na frente de outras pessoas falando coisas diferentes. Esse tipo de coisa é que vai ser o ensinamento da criança. Ela está vendo como é que funciona aquele mise-en-scène, ele está vendo como é que são as máscaras que os pais ou as pessoas que a cercam, né? Como é que são as máscaras que as pessoas usam. E ela vai começando a fazer uma adaptação em função do temperamento dela e criando as suas próprias máscaras.
não só no lidar com aquelas próprias pessoas, mas também de como ela vai lidar com as outras pessoas que estão à volta dela, né? E as pessoas não têm essa consciência de que, na verdade, que na hora que ela mente, né, e o filho assiste ela mentindo, aquilo ali é um ensinamento muito mais poderoso do que quando ela diz, não se deve mentir, né? E é um ensinamento bastante congruente que vai criar um problema de consciência na criança, porque é feio mentir, né? Ou é pecado mentir, muita gente fala, é pecado mentir. Mas ela vê, né, que a pessoa que está ensinando isso a ela mente. E ela vira uma dicotomia, ela não sabe como é que é, porque está errado fazer, mas a mãe faz, ou o pai, ou alguém da família, quem educa ela faz. E aí cria-se um impasse nela, ela começa a perceber que dentro de certas circunstâncias, ela é muito mais aceita se ela mentir nessas circunstâncias, do que se ela falar a verdade. A verdade não costuma ser bem aceita em certos casos. E aí ela vê que facilita a vida dela mentir, né? E isso aí vai criando uma estrutura na própria pessoa e vai fazendo que ela faça exatamente aquilo que eu tentei falar para vocês já para os programas. Ela vai colocando certas coisas para trás de um muro, porque ela é obrigada a mentir, mas ela não quer fazer alguma coisa errada, então ela vai criando uma ilusão para ela própria, de modo que ela consiga, né, juntar e coordenar isso tudo de uma forma harmoniosa para ela, para que ela possa viver bem, né? Isso no futuro pode surgir de formas às vezes até violentas, dependendo do que for, né? A nível de saúde pode surgir no corpo, né? Estados de mentira, estados de raiva surgem no nosso corpo, muitas vezes anos e anos e anos depois. Bom, então vamos passar para o próximo chakra, que é o chakra frontal, que seria o que se chama do terceiro olho, né? Há muito tempo atrás, na época dos lêmures, o homem, existem estudos, há muito tempo que eu não olho isso, eu me lembrei agora, mas existem estudos de que na própria forma humana havia uma certa depressão nessa região do corpo humano. E naquela época havia uma facilidade muito grande da comunicação, que hoje a gente chamaria de telepática, né? Mas antes havia uma possibilidade assim, muito maior de comunicação sem ser necessário essa linguagem excessiva que nós temos, que isso na verdade a nossa linguagem hoje em dia é excessiva, fala-se tudo e fala-se muito, e cada um fala, na verdade, para si mesmo. Isso é uma outra questão, né? Você assistir um diálogo assim, você gravar um diálogo entre algumas pessoas conversando, cada um, vocês podem observar isso. Aqui para frente eu estou falando, vocês guardem isso na cabeça e observem. Cada um está vivendo o seu próprio diálogo. Não há uma participação conjunta em que todo mundo mergulhe num diálogo comum e fale a respeito daquele assunto comum que brotou, né? É muito raro isso. Cada um fala querendo desenvolver o seu próprio pensamento, e o seu próprio pensamento dificilmente faz interseção com o dos outros. Então aí a pessoa fala, o outro vai e fala, e aí aquele interrompe para continuar o pensamento dele, o outro lá interrompe para continuar o pensamento dele, e não existe um progresso normal, um pensamento comum que vai sendo construído em função do pensamento de todos, né? É sempre um diálogo muito individual, né? Não há um diálogo realmente, há monólogos que se juntam numa mesma ocasião, essa é a verdade, né? Então, esse chakra tem muito a ver com isso, né? Essa comunicação que existia nos primórdios, em que é o que eu estava falando, na época não aparecia, mas que essa região era levemente abaulada e que existia um funcionamento muito maior por parte dela, né? Esses nossos plexos que tem a ver com isso, aquela nossa região da pineal, pituitária, o hipotálamo, aquele hipocampo que está ali dentro, ele tinha uma ação muito mais efetiva do que na verdade tem hoje, né? Ele tem a ver
com a luz, que eu falei dos outros, qual seria o elemento, né? Ele tem a ver com a luz. E a questão, ela é responsável pela nossa clareza interior. Quando ele está bloqueado, o que surge é a questão da ilusão. Então, ele é um chakra que normalmente está extremamente bloqueado. Nós vivemos imersos num processo ilusório muito grande. As nossas crenças normalmente estão sempre dominando, digamos, nos dominando, né? É mais ou menos isso. Elas estão sempre nos dominando em função exatamente a criação que nós tivemos, das necessidades que nós temos. São muitas coisas convergindo que geram isso. Não é um problema, uma questão única. São muitas coisas que convergem e geram isso. Isso gera um processo ilusório muito grande, que quanto mais mergulhado neles nós estamos, mais propenso a problemas, a doenças nós ficamos. Não só doenças extremamente físicas, até o próprio câncer, né? Isso aí é basicamente a origem de um câncer, mas também questões, doenças mais emocionais, como depressão, angústia, esse tipo de coisa. Quanto mais eu estou vivendo na ilusão, mais dificuldade eu tenho de olhar para dentro de mim mesmo, porque eu tenho medo de descobrir como eu realmente sou, o que eu realmente penso, como é que eu realmente me sinto. O medo de me ver como eu sou, de me desvelar, normalmente eu acho que talvez seja uma das coisas mais assustadoras que existem. Então, muitas vezes, um medo que a pessoa tem numa síndrome de pânico, de alguma coisa que ela colocou fora, na verdade, aquilo ali é uma projeção, né, de alguma coisa que não está fora, está dentro. Mas é mais fácil eu materializar aquilo, né, e de afastar aquilo, como se assim eu estivesse resolvendo o meu problema. E não está, né? Na verdade, por isso a dependência cada vez maior das medicações. Bom, e aí nós chegamos no nosso último chakra, que é o sétimo, né? O nosso chakra coronário, ele possui duas camadas. Ele tem uma camada interna com 12 raios e tem a camada externa com 960 raios, né? Ele está vinculado ao plexo cerebral, né? E na verdade, o ápice de tudo, né? Ele, na verdade, é quando eu posso dizer eu sou, quando eu consigo compreender. Na verdade, não é compreender o termo, quando eu consigo sentir, né, que eu sou e que isso basta, né? Eu não necessito de nada, porque eu sou, eu simplesmente sou, eu já sou um com o todo. Eu não necessito do outro, porque eu sou um com o outro. E isso faz toda a diferença, né? Isso elimina completamente essa necessidade que nós temos da ideia do ajudar, como se fosse eu e o outro, né? E eu estou ajudando o outro. Isso não existe, né? Porque eu não sou eu e o outro, eu sou o outro, né? Somos todos um. É tudo uma unidade só, um conjunto. Né? É o mesmo como eu ter um problema, por exemplo, num órgão, eu vou ajudar o meu órgão. Eu sou o meu órgão. Eu ajudo o meu órgão na medida em que eu sou da forma como deveria ser. Se eu estiver funcionando em equilíbrio, o meu órgão vai estar em equilíbrio, né? Tudo que eu preciso fazer para ajudar, vamos dizer, o meu fígado, se eu tenho problema no fígado, né, é estar bem. Em eu estando bem, o meu fígado vai estar bem, né? Não existe essa separação, né? Por isso é complicado, às vezes, quando as pessoas colocam certo... E eu tenho dificuldade porque até para você falar sobre isso, é uma coisa complicada quando a pessoa não entende o que isso realmente significa, do sentido que não existe em você ajudar o outro, né? Você ajuda o outro, né, ficando bem. Em você ficando bem, né, você
está simplesmente fazendo com que tudo que está à sua volta fique bem. Tudo que está à sua volta vai funcionar muito bem. Nenhuma das coisas em que você não acredita, todas as coisas que você considera que não deveriam ser daquela forma, elas vão começar a funcionar como deveriam ser realmente, né? Vocês vejam que a gente não está falando de um processo de desequilíbrio de poder, né? Eu quero que seja assim, não é nesse sentido. Eu tenho que estar tão bem que eu vou estar fluindo junto com tudo que está à minha volta. E aí, o meu querer é o mesmo querer divino, né? É o mesmo querer do cósmico, a energia que está circulando é a mesma, né? Mas para isso eu tenho que estar bem, né? Quando eu vejo muitas vezes as pessoas têm uma doença séria, então você vê aquele discurso, é a vontade divina. A vontade divina é que você esteja bem, né? Nenhum pai fica feliz se o filho não está bem. Isso seria, e hoje nós vamos falar, a última coisinha do nosso programa vai ser um filminho sobre isso. Seria uma incongruência, né? Eu achar que é a vontade divina eu estar cheia de dor, por exemplo. Não tem o menor cabimento isso. É a vontade de qualquer pai, né? Principalmente o pai perfeito, gente. Ele quer que nós estejamos muito bem e muito felizes. Muito bem e muito felizes, né? Ele mandou o filho dele para ser crucificado exatamente para que nós ficássemos felizes e ficássemos bem. E o próprio filho disse: podeis coisas muito maiores do que eu posso, né? E aí a gente, como não consegue lidar com as nossas limitações, como não consegue, falta coragem para ser feliz, exatamente porque para ser feliz nós temos que lidar com os monstros que estão escondidos atrás do nosso muro, né? Aí isso dá medo, falta coragem, e aí a gente passa a coisa à frente, como se fosse uma questão divina, né? E tudo que nós precisamos é fazer a nossa parte. A nossa parte é única e exclusivamente não mudar o mundo, não dizer isso está errado, aquilo está errado e quero mudar. É por isso que está aumentando cada vez e piorando mais. Porque tudo que nós temos que fazer é mudar a nós mesmos. Na medida em que eu estou bem, o mundo inteiro vai ficar bem. Se todo mundo fizer a sua parte, isso é uma maravilha, né? Bom, esse chakra, esse último chakra, eu trouxe aqui para mostrar para vocês a imagem 13. Sempre que qualquer escultores, pintores, eles sempre colocam um halo, um círculo. Vocês veem aí Cristo, o halo dourado que ele tem, Buda, exatamente. Aquilo ali é o desenvolvimento, né? Na cultura indiana, na cultura oriental, a parte mais elevada no topo da cabeça, é exatamente a simbologia do último chakra completamente desenvolvido. No Ocidente se usa mais a forma de halo, mas a ideia é a mesma. Ou seja, o último chakra, a conexão final, né? Todos os chakras se desenvolveram e alcançaram o último e chegou ao desenvolvimento pleno, né? Então, tem uma outra imagem também, que é a imagem a aura de São José e de São Francisco de Assis. Vocês podem ver aí, isso é o significado do desenvolvimento completo de toda a parte energética e alcançou o seu ápice exatamente no último chakra, que é no topo da cabeça, né? Exatamente esse o significado. Então, cada chakra, né? Cada chakra ela vai desenvolver não é desenvolver bem o termo, ele vai gerar um campo áurico. Esse campo áurico, ele forma o campo de energia humano. E esse campo de energia humano, ele está imerso no campo de energia universal. Muitas pessoas, eu já li muito material, as pessoas dizendo que o chakra é onde a gente tem troca de energia com o ambiente. Não é bem assim. Pelo chakra, a energia entra, ela não sai. E quando ele está naquele movimento, a energia está entrando. Quando ele está em equilíbrio, ele está naquele movimento, que é o movimento horário, e a energia está penetrando no nosso corpo.
Se ele tiver com o movimento contrário, a nossa energia do nosso corpo está sendo jogada para fora. Ou seja, nós estamos ficando sem energia. Nós estamos sendo desenergizados através daquele funcionamento errado, né? Pode também acontecer dele estar bloqueado. Então, aí não vai entrar nem sair energia. Pode acontecer, como eu mostrei para vocês também, de um dos vórtices, vocês viram na imagem que eu mostrei hoje, que eles têm vários vórtices ali, e na imagem de um dos programas passados eu já mostrei que às vezes um daqueles vórtices menores entra em desequilíbrio. Então aquele vórtice pode estar ou bloqueado ou girando no sentido oposto, né? Seja como for, esses vórtices, eles estando em equilíbrio, eles vão permitir, né, que a gente consiga perceber o que há à nossa volta de uma forma bem próxima realmente da real. Quanto melhor ele estiver, quanto mais desenvolvido ele estiver, quanto mais funcionando melhor, primeiramente, funcionando corretamente, e depois, quanto mais desenvolvido, mais acesso eu vou ter ao que realmente está à minha volta, né? Vocês percebem que o que está à volta de cada um de nós é bem diferente. Uns vivem a vida em que o contexto à sua volta é de terror constante, é de agressão, é de violência. Isso normalmente é uma constante na vida de muitas pessoas. A constante na vida de outras é uma vida tranquila, de paz, sem problemas, ou pelo menos com problemas de ordem diferente. Outros, o contexto que está à sua volta é uma vida de constantes conflitos e discussões. Discutem e brigam com todo mundo. É sempre a vida. A própria pessoa às vezes fica dizendo que a vida é um inferno, que tem vontade de sumir. Quer dizer, há que perceber que isso não é uma constante do mundo. Isso é uma constante individual, né? A pessoa entrou em desarmonia e o que ela atrai para si é aquele tipo de experiência. À medida que você vai colocando os seus chakras funcionando de uma forma normal, quer dizer, com rotação no sentido correto, sem estar bloqueado, todos os vórtices funcionando de uma maneira boa, você vai começando a abrir o teu campo, o que vai acontecer à sua volta. Agora, há que entender o seguinte: quem está mudando à medida que o meu chakra está funcionando bem sou eu. E à medida que eu começo a progredir espiritualmente, o que está em meu entorno começa a se transformar, tá? Então, na verdade, a transformação é sempre minha, né? Sempre minha. E é a minha transformação que vai gerar o que está à volta. Cada um desses chakras, nós temos a imagem 15, cada um desses chakras, ele vai gerar um campo áurico. Aí sim, vai haver troca com o ambiente. É nesse momento que você começa a ter uma interação com o meio, né? Na medida que eu estava falando antes, quando o teu chakra não está tendo a rotação na direção correta, e quando a minha energia, em vez de estar entrando como deveria, ela está saindo, eu projeto do lado de fora, é o que eu acabei de explicar agora há pouco, eu projeto a minha crença para fora. Que por isso a pessoa vive naquele ambiente, porque ela está projetando, né? Agora, à medida que eu coloco o meu chakra em equilíbrio, ele vai gerar uma aura sadia, né? E são 7 camadas que tem o nosso corpo áurico. Cada camada vai ser emanada, né, gerada por um chakra. Os 3 primeiros, como apareceu na foto, vão estar relacionados ao nosso corpo físico, tá? O do meio é a ponte, ele vai estar relacionado ao nosso chakra cardíaco, que forma o plano astral. É a ponte que vai ligar aos 3 superiores, aos 3 chakras superiores, e, consequentemente, os 3 corpos superiores, corpos áuricos superiores, que é o plano espiritual. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer de uma forma muito legal.
o meu campo áurico superior do plano astral, ele tem um campo, vamos dizer, ele vive, né, um padrão, ele cria um padrão, vamos dizer. Esse padrão é no sentido de que ele é a parte energética. Vamos ver lá no começo do programa que eu falei que partícula onda é igual a mc ao quadrado, energia é igual a massa, né? E porque c ao quadrado, eu já falei para vocês no programa atrás, é uma constante, né? Que é a velocidade da luz ao quadrado, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a constante. Então, na verdade, a interferência o âmbito da interferência não vai alterar em nada o que a gente está falando. Existe realmente uma interferência, que é a existência da partícula com a sua antipartícula. Quando elas se juntam é que formam o fóton. Mas isso para nós, para nossos conceitos aqui, isso não vai alterar em nada, né? Então, nós podemos dizer que é simplesmente energia matéria, e essa realmente é assim que é. Né? Existe apenas um detalhezinho a mais, né? Para se alguém estiver assistindo e souber um pouquinho disso, eu estou tentando explicar de uma forma bem simplificada, porque não faz sentido aqui eu dar detalhes técnicos. Mas, na verdade, o mundo é um processo, e vocês viram pelos filmes que eu passei aqui, todos feitos por físicos, e as pessoas que falavam também eram físicos. Só no último é que o início foi apresentado por um artista, mas depois foram dois físicos que falaram no decorrer do filme, eram dois físicos. Bom, esse processo energia-massa, né, ele, como eu falei, você tem um campo energético, e esse campo energético é que concretiza alguma coisa materialmente. É a existência dele que faz com que a matéria se concretize, né? Daí a existência do milagre, né? Quando você tem a parte material, mas a tua parte energética, ela sofre uma modificação, ela concretiza a matéria de uma outra forma. Eu espero que esteja dando para entender a forma como eu estou explicando, né? Na verdade, esse processo, e eu falei para vocês de que o nosso estômago dura uma semana, nosso corpo dura, tal órgão dura tanto tempo, eu já dei até uma relaçãozinha dos tempos, na faixa de um ano e pouquinho, o nosso corpo, 98% do nosso corpo não é mais o mesmo, né? Mas essa parte energética do nosso corpo, né, elas simplesmente mantém a mesma vibração, e aí ela concretiza a mesma matéria, né? Quando você consegue mudar essa parte energética, você muda o tipo de matéria que você está concretizando, que seria um milagre. Quando você realmente consegue fazer uma evolução nessa parte espiritual, você concretiza, e a célula que já veio nova, ela vem com uma outra memória celular, porque aquela memória antiga foi purificada. E aí você cura de um dia para o outro um câncer, né? Isso as pessoas chamam de milagre, mas é isso. Estou explicando para vocês como funciona, que Santo Agostinho, já lá na época dele, já dizia que milagre não é alguma coisa que não possa se entender, apenas alguma coisa que nós não entendemos ainda, né? Já passei várias vezes essa frase dele, porque eu acho assim maravilhosa, principalmente como é que um homem, na época em que ele viveu, tem uma visão dessas, tem essa profundidade, essa visão de mundo. Isso me fascina muito, né? Que um homem com Santo Agostinho é realmente uma pessoa excepcional. Mas, então, essa parte etérica que a gente está falando, essa parte energética que vai dar forma à parte física, são exatamente esse plano espiritual que a gente viu na foto. Essas 3 auras superiores, né, elas vão criar esse padrão que vai ser projetado no campo inferior, que é o plano físico, sempre usando o plano astral, essa ponte, essa aura intermediária como ponte, né? As 3 auras vão sempre trabalhar 3 questões, que é a parte etérica, a parte emocional e a parte mental.
Então, quando você começa com a parte de baixo, que né, aquela foto, se puder passar de novo, era legal para entender melhor. Quando você começa, não, essa não, aquela anterior, é a foto 15. Quando você começa embaixo com o primeiro chakra, você tem a parte, o plano físico, né? E aí você vai ter o corpo, o aspecto etérico dele no primeiro, depois o aspecto emocional no segundo chakra, quer dizer, no segundo corpo, que o segundo chakra gerou, e depois você vai ter o aspecto mental. Aí você tem a ponte, e aí novamente você vai ter o aspecto etérico, o aspecto emocional, e no último chakra o aspecto mental, só que aí na contraparte espiritual, e embaixo na parte física, ou seja, à medida que o plano espiritual vai se purificando, ele vai gerando um plano físico cada vez mais perfeito, né? A ideia é essa. Na imagem 16, nós temos uma aura humana como ela é, com as suas cores, cada um tem cor, assim como os chakras têm cores características, as auras vão ter cores características. Eu trouxe aqui para vocês verem, na imagem 17, por exemplo, nós temos como seria a primeira aura gerada pelo primeiro corpo, a imagem 17, nós vamos ver o corpo etérico e o corpo emocional. O corpo etérico é a próxima imagem, a 17. O corpo etérico, ele vai ser... vamos esperar vir a imagem, mas aí eu vou continuar mostrando para vocês. Cada corpo, né, pode ser visto distintamente, do jeito que eu vou mostrar para vocês. Mas só que quando você vê na pessoa, você vê a aura totalmente formada. Então, esse da esquerda é o corpo etérico, ele é gerado pelo primeiro chakra. O segundo é o corpo emocional, gerado pelo segundo chakra. É assim que ele isso numa forma saudável, tá? Numa pessoa saudável, ele é visto dessa forma. Ele vai ser mais brilhante, mais escuro, ou menos escuro. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês daqui a pouquinho. A imagem 18, nós vamos ver mais dois. Esse é o corpo mental, que é o que o terceiro chakra gera, e esse da direita é o corpo astral, é o que o chakra cardíaco, que é a ponte, ele gera. É esse corpo que está aí, bem colorido, né? Essas auras todas, né, tem mais 3, vai gerar uma aura completa, que é a imagem 19, vocês vão ver como é que é a aura completa, que nem eu mostrei agora há pouco, essa é uma outra imagem, né? Todos os chakras vão cada um gerar a sua contraparte da aura, né? E aí isso seria a pessoa num estado saudável, como é que fica, né? Eu trouxe para vocês verem, na imagem 20, uma pessoa que aspirou cocaína, como é que fica na região da cabeça a aura dela, né? Esse tipo de aura é por aspiração de cocaína. Normalmente, né, isso não é que nem em tudo, né? Somos todos singularidades. De uma pessoa para outra pode mudar e também vai interferir. A pessoa aspirou cocaína, mas é uma pessoa que está com uma doença X, a outra está com uma doença Y, vai haver modificações, obviamente, né? Mas, em princípio, o fato da cocaína, normalmente, só provoca esse tipo de muco nessa região, que é na região da cabeça, né? Então, quando você toma alguma coisa que não mexe, que não limpa de dentro para fora, mesmo que você provoque uma melhora, eu estou falando nisso quando se trata de uma doença, no caso, mesmo que você provoque uma melhora aparente, o muco continua aí, não sai. A não ser que você resolva realmente o problema, em que você limpe a questão toda de dentro para fora, para vocês terem ideia melhor. Primeiro eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma pessoa enferma, uma pessoa doente. Essa imagem já é do reverendo Lidbita. Aquela outra não era dele, era da doutora Ana Brennan.
E agora eu vou mostrar isso que eu estava falando agora para vocês. Como é que fica quando uma pessoa está com alguma doença, né? Vocês vão ver agora na próxima imagem a aura de um paciente que está com problema. Essa pessoa aí está com vários problemas, né? Com problema na região do quadril, e o chakra cardíaco também está afetado. Vocês podem ver que um dos vórtices se deslocou, né? E esse da frente, o de trás também deve estar com problema, e fatalmente ela deve estar com problema em vários chakras, o que não quer dizer que esteja em todos, mas pode estar em vários chakras. A questão é não se preocupar também. Bom, de qualquer forma, eu vou falar sobre isso, mas de qualquer forma, do lado direito seria a aura normal e a esquerda a aura da pessoa antes de ser curada enquanto ela estava doente. Existe uma tendência muito grande, isso em acupuntura e tudo, de se ver o que está em desequilíbrio, se colocar em equilíbrio. Isso é bom, não é ruim. Mas eu sempre acho que o melhor caminho é quando você entra como um todo em harmonia. A nossa energia, ela funciona, é fácil de entender, como se fosse um sistema hidráulico da nossa casa, né? Você tem aquele sistema, aquele encanamento todo, né? Vocês têm os pontos centrais, você vai ter os registros, por onde você controla a passagem da água, você vai ter as torneiras, quer dizer, você vai ter um monte de acessórios ali dentro, né? Não é bem acessórios a palavra, mas é da comunicação de como ela é feita. No nosso corpo é a mesma coisa. Então, quando você tem um problema em algum lugar, o fato daquele local, né, estar com um problema vai fazer com que todos os outros entrem em desarmonia. Quando você coloca uma harmonia no conjunto, vai funcionar tudo bem, né? Naturalmente, se você está com um cano num certo lugar entupido, é óbvio que você tem que se preocupar em desentupir aquele local para o fluxo ser bom, né? Mas eu acho que trabalhar o contexto geral, né, é imprescindível. Ou seja, não prestar sua atenção, não se dedicar só àquela questão específica naquele ponto, mas se dedicar às coisas de uma forma normal. Muitas vezes, isso até facilita, né, que você às vezes não percebe exatamente onde está a questão, mas à medida que você coloca o seu corpo para funcionar em harmonia, o próprio corpo se incumbe e resolve o seu próprio problema. Aquilo começa a fluir bem no todo, e muitas vezes você não chega a saber nem exatamente, especificamente, onde estava o problema. Porque, na verdade, você pode ter um certo tipo de problema num local e a energia que está bloqueada é em outro totalmente diferente. Existe até aquela frase que as pessoas costumam dizer: eu estava com dor de cabeça e me espetaram uma agulha no pé. Quer dizer, é relativo. Pode também não ser no pé, pode ser na mão, pode ser em outro local. Ou seja, vai depender do que gerou aquele problema, aquela dor, né? Então, muitas vezes, é muito complicado você chegar à origem da questão. Você pode ter uma pessoa que você conversa com ela e você vê que é muita raiva, é muito ódio, ela o tempo todo dizendo que não sente raiva nem ódio de ninguém, mas você percebe isso claramente. Mas muitas vezes não é ódio a origem do problema, é medo, né? Aquele medo desencadeou uma raiva porque ela, de repente, foi a maneira que o corpo metabolizou melhor. E ela não metabolizou nenhuma das coisas, porque ela diz que não tem raiva, né? Às vezes ela pode até dizer que tem medo, porque ela talvez lide melhor com aquela emoção. Então, é muito complicado. O ser humano é uma caixinha de surpresas. Cada um de nós é uma caixinha de surpresas. Quando você mais acha que se conhece, né, mas você começa a perceber, né? Não estou querendo parafrasear Sócrates, que ele dizia tudo que eu sei que nada sei, né? O que eu realmente sei é que nada sei. Mas não é isso, realmente como nós funcionamos assim. Quando a gente acha que se conhece muito bem, quem mais acha que se conhece melhor é quem menos se conhece. Porque quem começa a se conhecer realmente, começa a perceber que não se conhece praticamente nada a si mesmo, né?
Então, isso é uma questão que a gente tem que estar sempre atento, essa questão da humildade, de perceber que o nosso conhecimento é muito limitado, que, como dizia Shakespeare, existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar, a minha vã filosofia, e realmente é assim que é, né? Sem sombra de dúvida, e a gente começa a perceber isso, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que tem muito para aprender, que tem muito para conhecer, que tem muito para sentir, porque a física quântica, por exemplo, que tem, quando se relaciona nessa parte que tem tudo a ver com a nossa saúde, né? Você começa a perceber que só entender não adianta nada, né? Isso foi assim uma coisa que o entender me ajudou muito, mas o entender começou a me colocar em certas sinucas difíceis de sair. Então, na medida em que você começa a meditar a respeito, interiorizar aquele conceito, você começa a sentir o que está acontecendo à tua volta, você começa a perceber como aquilo funciona. Por isso os físicos estarem então pedindo ajudas aos filósofos, porque há necessidade de haver uma questão interior, há uma questão de lidar com o interior. Se o filósofo também não tiver essa questão espiritual também, vai ficar difícil de entender, porque é extremamente maravilhoso, fantástico e diferente como nós funcionamos, como o nosso universo funciona, como o nosso corpo funciona. Então tem que ter muita humildade e perceber que é uma construção perfeita e que nós somos extremamente limitados, somos imperfeitos, então que a dificuldade para uma coisa imperfeita entender o perfeito é imensa. Não tem como, na verdade, entender, mas a gente pode se aproximar, pode chegar perto na medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, ficando cada vez um pouquinho mais próximo da perfeição, né? Isso ajuda a gente a ter essa compreensão de como é que nós funcionamos e como é que o nosso universo funciona. Então, como sempre em tudo, né, o requisito indispensável, que é um requisito indispensável para a nossa felicidade, para a alegria, para tudo, é ser humilde. É ser humilde e compreender nossas limitações e compreender também que limitação não significa impossibilidade de acesso. A gente pode estar no caminho, né, mas tem que saber que o que está em volta é muito maior do que nós. Bom, eu falei para vocês que eu ia falar um pouco sobre essa questão de como é que nós, na verdade, funcionamos, e eu vou passar um videozinho que foi feito com um texto de Albert Einstein, né? Esse texto vai nos mostrar o que eu falei já desde o começo, falei várias vezes até hoje, em vários programas eu venho falando isso, e é uma coisa que é difícil de aceitar, né? O quão pode piorar e muito qualquer situação que esteja à nossa volta, se a gente fala dela, se a gente insiste em querer mudar de fora, né? A mudança tem que estar dentro. Quanto mais você fala de um problema que está fora, mais ele ganha força. Por isso está acontecendo, né? Quantos núcleos, quantos grupos para mudar isso, para mudar aquilo, em defesa disso, em defesa daquilo, e o que você vê é que o isso e o aquilo estão cada vez pior. Por quê? Porque, na verdade, o que essas pessoas estão fazendo é dando mais força àquela energia. Aquela egrégora negativa está ficando cada vez mais forte, mais poderosa. E quem está fazendo isso acontecer são exatamente as pessoas que querem acabar com aquilo, né? Isso é uma coisa assim que é difícil de se compreender. Quem conseguir compreender um pouquinho das coisas que eu falei para trás, de como a energia interfere na matéria, né? Como é esse movimento do elétron e das partículas, que é um movimento constante de partícula-onda, esse tempo todo, energia-matéria, quem conseguir entender isso vai compreender um pouco do que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, essa colocação do Einstein, eu acho que facilita, é uma metáfora, ele usou metáforas aí, que facilita muito esse entendimento. Vamos passar então esse videozinho, por favor.
Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Bem, eu acho que aí ele usou metáforas que deixam bastante claro. Metáfora é quando você explica uma coisa através de outra, que é de mais fácil entendimento. Fica mais fácil para a gente perceber que a única forma que se tem de penetrar na escuridão é diminuindo a luz, né? Então, cada vez que nós falamos sobre um problema, cada vez que nós trazemos essa tona, cada vez que a gente quer, nós não podemos mais permitir que isso aconteça, e se fala aqui, se fala ali, se fala aqui, se fala ali, e se fala, e se fala, e se fala. Cada vez que você faz isso, você está trazendo, encobrindo a luz, porque aquilo não é luz, né? Aí eu estou passando exatamente para a metáfora. Quando você faz isso, você está fazendo com que aquela escuridão fique maior, né? Então, na verdade, se eu estou disposta a fazer a minha parte, eu estou disposta a trazer luz. Porque quanto mais luz eu trouxer, né, mais a escuridão vai ser dissipada. Essa é a forma de você acabar com tudo que não deveria estar daquela forma, né? O que acontece hoje em dia é que essas coisas negativas estão ganhando força, a violência está aumentando estupidamente, porque está ganhando força em cima da boa vontade de quem não está tendo essa percepção. É essa boa vontade e esse trazer sempre isso à tona que está fazendo com que aquele conglomerado energético ganhe cada vez mais força, fique cada vez mais forte. E é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Quando você tem uma aparente vitória no local, né, você tem a coisa saindo fora do controle em outro. Por quê? Porque aquela energia está ficando cada vez mais poderosa. A única forma de você fazer com que a escuridão vá embora é você trazer luz. Essa é a única forma. Falar de como deve ser, o que deve ser feito e não de como não deve ser, tá? Então a questão é, façamos a nossa parte, cada um de nós, né? Façamos a nossa parte como? Cuidando das nossas próprias ações e dos nossos próprios pensamentos. Se nós cuidarmos deles e pudermos sempre, a todo momento, trazer luz, e eu não posso trazer luz falando de coisas ruins, só posso trazer luz falando de coisas boas, falando de como deveria ser, do que as coisas que eu gostaria, e não criticando ou falando das coisas que não estão no meu conceito erradas. Se eu consigo fazer a minha parte, eu comigo mesma, né? Não é questão, a gente pode pensar, mas eu sou um só. Acontece que a gente ouviu falar de aura aí, né? Nós percebemos, e no próximo programa eu vou continuar falando de como acontecem as interferências de uma pessoa com outra, né? E vou passar por as coisas que vem mais à frente, a gente vai dar uma passada por meridianos, e isso, né? Isso faz parte do cuidar. Você cuidar dessa interferência que tem. Se eu falo de uma coisa ruim, se eu falo das coisas ruins que estão sendo feitas, a minha aura está embebida daquilo. E, obviamente, né, ela não vai nunca poder provocar uma coisa boa.
porque eu vou estar dando força àquela egrégora negativa, né? Você vê isso, Krishnamurti, todos os grandes mestres falam isso com bastante clareza, mas é muito difícil para as pessoas entenderem, compreenderem exatamente a gravidade disso, a profundidade disso e exatamente perceber isso que eu estou falando com clareza, né? Então, vamos fazer a nossa parte cada vez mais, né? Cuidando das nossas ações e cuidando dos nossos pensamentos. Bem, por hoje nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi muito bom estar aqui com vocês e eu lembro que quem precisar da babosa, né, nós temos o composto já pronto, mel, a aloe vera, que é a babosa, e a geleia real, né? É só ligar para o telefone 2237-0720, né? Temos também o Lota, né? E o higienizador lingual, para quem quiser, liga para o mesmo telefone, 2237-0720. E eu vou mais à frente fazer um programa falando novamente sobre isso, porque o que eu tenho percebido é que as pessoas têm muito medo de tomar babosa. Isso não se justifica de forma alguma. Eu já falei sobre isso aqui, das quantidades teriam que ser enormes, a não ser no caso que eu coloco ali, não pode ser tomado por gestantes, mas na Europa, nos Estados Unidos, isso é usado como salada, é vendido no mercado congelado, as folhas para serem usadas. E é um nutriente. Gandhi usava isso, e na época que ele fez aquele jejum que parou a guerra, a única coisa que ele consumia era isso, que foi o que deu sustento a ele. Ele mesmo diz isso. Quer dizer, não tem porquê, e eu na minha cabeça realmente não vejo lógica uma pessoa tomando uma série de remédios, tomando antibióticos e não tem medo, né? E obviamente não tem medo porque não lê a bula, e várias já me disseram que não leem a bula para não ficar com medo, e tem medo de tomar babosa, que não tem efeito colateral, a não ser isso que eu coloco, porque assim como ele limpa tudo do corpo, ele vai limpar. Se a pessoa estiver grávida, ele vai limpar, eliminar o feto, porque ele é um objeto estranho no organismo, né? Então, realmente, aí tem que ter muito cuidado. Não sendo isso, e a quantidade não sendo extremamente grande, né? Não existe o menor problema. Eu vou, na página do Sintonizando Saúde, eu já coloquei uma relação de livros falando sobre isso, estudos, mas eu vou falar aqui novamente, passar o debate que houve no Ministério da Saúde sobre essa modificação, mas são coisas que não vão à frente porque não dá lucro aos laboratórios, como já se falou aqui em outros programas. Bom, nosso programa é sexta-feira, ao vivo, às 13 horas, e logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Nós temos as reprises oficiais, que são segunda-feira, às 3 horas da tarde, às 15 horas, e quarta-feira, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Bom, vocês podem também mandar perguntas. Quem tiver perguntas pode mandar por e-mail, sintonizandosaude@hotmail.com.br. Podem também entrar na nossa página no Facebook, colocar lá Sintonizando Saúde. Lá vocês podem também fazer perguntas ou inbox ou através da página. E se vocês curtirem nossa página, vão ter sempre acesso às atualizações que nós colocamos lá. Inclusive os programas, todos os programas estão lá e no meu canal no YouTube. Quem quiser ver algum programa passado, todos eles estão lá colocados no YouTube. As pessoas também podem entrar em contato através do telefone 2242-9991 ou 2237-0720. Quem gostar de escrever ou não tiver acesso à internet, pode escrever uma cartinha, entregar aqui na TV Vila Imperial, entrega na emissora, que ela vai chegar às minhas mãos. Se quiser, também pode colocar pelo correio, se a pessoa for de longe, pode colocar pelo correio. Rua Dom Pedro I, 477, CEP 25.610.220. Não, desculpa, 020. 25.610.020. Bom, vocês vão assistir nosso programa na TV Vila Imperial, canal 19. Quem não tiver acesso a ela pode assistir pela internet na página da TV Vila Imperial, né? Que é o www.tvvilaimperial.com.br.
Vocês também podem entrar no Facebook, curtir a página da TV Vila Imperial e através dela assistirem nosso programa ou outro programa da TV Vila Imperial e podem também assistir através dos dispositivos móveis de vocês. Vocês podem assistir o nosso programa, qualquer um dos outros programas. Bem, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.